Olá, bem-vindo ao canal Desfrutando a Palavra. Nós vamos estudar a lição que é maravilhosa com este tema, o livro dos Salmos, e que nós já começamos a aprender muita coisa boa na primeira lição e vamos dar sequência com a segunda lição. E eu te convido a se inscrever no canal, a compartilhar este assunto. Tem muita gente precisando ouvir, principalmente sobre as lições do livro de Salmos. Compartilhe esse conteúdo, se ele te fizer bem. Eu te convido a ser um promotor deste canal para que alcance o coração de outras pessoas que estejam precisando ouvir esta mensagem. A lição da semana tem como tema Ensina-nos a orar, a lição 2. E por que este tema? Ele é muito oportuno, porque vivemos no contexto do grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E quer você ore ou não, Deus abençoa a tua família. Quer você ore ou não, os anjos do Senhor estão cuidando de você, estão cuidando da gente. Mas se eu escolho orar, o que acontece? Aqui nos é dito que quando eu oro e busco a Deus, eu abro para Deus, por meio da oração, novos condutos de sua atuação na minha vida. Então é melhor orar, para que as bênçãos do Senhor recaiam em nossas vidas, na vida daqueles que nós amamos, das pessoas que nós conhecemos. E quando nós oramos, Deus derrama seu Espírito através de nós. O que nós mais precisamos nestes dias finais da história é da presença abundante da pessoa do Espírito Santo. Então vamos orar. Mas o que é orar? Orar é conversar com Deus. É você se abrir para Deus como você conversa com um amigo. E você contar para Deus as tuas alegrias, as tuas angústias, os teus anseios, os teus objetivos. É conversar com Deus abertamente e Ele vai te ouvir. Mas por que nós devemos orar? Porque nós vivemos neste contexto do grande conflito. Precisamos conversar com Deus. Ele quer nos ouvir para derramar sobre nós as bênçãos que só através da oração serão possíveis. O verso para memorizar está em Lucas 11:1, verso 1, e diz assim: Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Lucas 18:1 diz assim: nós devemos orar sempre e nunca desfalecer. Então, quando os discípulos pediram para Jesus, ensina-nos a orar, nós também devemos fazer o mesmo pedido. Senhor, ensina-nos a orar, nos ensine a conversar com o Senhor. E a lição vem falando para nós na parte de sábado que tem a oração espontânea, aquela que brota do nosso coração, quando você está fazendo um serviço, quando você está andando, quando você está diante de uma situação crítica, você está ali conversando com Deus, essa oração brota do seu e do meu coração. Mas também a lição apresenta uma outra proposta, o livro de oração de Salmos, porque Salmos, nós vimos na lição da semana passada, que são canções e também são orações. Então nós temos essas duas possibilidades, de oração espontânea e de oração através do livro de Salmos, que é centrado na Bíblia. E a lição desta semana, ela vem falando nos levando a uma reflexão sobre o desespero expresso pelos salmistas em momentos de angústia. Em nosso estudo, nós vamos examinar 4 cânticos do livro de Salmos. Nós vamos examinar 4 orações, começando com o Salmo 44, o Salmo 22, o Salmo 13 e o Salmo 60. Mas a lição de domingo, promovendo o uso de salmos na oração, temos aqui o Salmo 105, Colossenses 3:16 e Tiago 5:13 e uma pergunta: qual é o lugar dos salmos na experiência de adoração do crente? Qual é o lugar dos salmos em nossa vida, em nossa experiência cristã? Aqui é dito que que o salmo deve ocupar lugar central na nossa vida de crente, na nossa vida de adorador. Nós devemos, no Salmo 105, expressar louvor e gratidão pelos feitos de Deus em nossas vidas. Em Colossenses 3:16 diz que a palavra de Deus deve habitar em nós com abundância. Se a palavra habita,
essa palavra vai gerar mudança, transformação. E no livro de Tiago 5,3 nos é dito que na aflição nós devemos orar. Na alegria nós devemos louvar. E aí a lição ainda traz algumas dicas de leituras de Salmo. Primeiro, que nós devemos dedicar tempo. Dedicar tempo a cada dia para a leitura do Salmo. Você pode começar com o Salmo 1, com uma sequência, para ficar algo organizado e ordenado. E outra forma de ler Salmos é você procurar ler Salmos que correspondam com a sua situação atual. Você está triste? Procure ler o Salmo. Por exemplo, você está triste, com medo? Procure ler o Salmo 34. Se você está alegre, leia o Salmo 28. Você está precisando de sabedoria? Leia o Salmo 111. E assim a gente vai criando hábitos de ler na sequência ou diante de uma necessidade. E eu coloquei aqui também, resumir aqui algo interessante que a lição disse, que às vezes a experiência do salmista corresponde com a nossa experiência. Às vezes a experiência que ele passou pode ser a minha experiência. E aí a gente encontra nos Salmos. E quando eu fiz uma cirurgia, há quase 30 anos atrás, eu passei por uma experiência de quase morte. Ou seja, para os médicos eu morri. Mas eu voltei à vida. Eu não tinha morrido, mas para os médicos, eles me deram como morta para minha mãe. E quando eu acordei de tudo isso, refletindo na Bíblia, eu encontrei um trecho do Salmo 118, verso 17, que falou comigo através daquela situação. Diz assim o Salmo: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Amém? Uma outra experiência do Salmo, que pode ser a minha experiência, eu também trouxe para a minha experiência o Salmo 119, 47. Antes do amanhecer, me levanto e suplico teu socorro. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Amém? Ou seja, eu procurando em Deus forças para levantar de madrugada, para buscar a Deus pelas madrugadas, e Deus me mostra esse versículo. E ele veio fazer sentido à minha experiência. Por isso eu acordo às madrugadas, todos os dias, para cedo estar em comunhão com meu Deus. Outro salmo que falou a minha experiência também, assim como a do salmista, é o Salmo 141, 3, que fala o seguinte: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios. E um dia eu estava no meu trabalho e eu ia abrir a boca para falar algo que não era necessário. E este verso me veio à mente. Então eu falei: Senhor, coloca, vigia a porta dos meus lábios, para eu não pecar. E aí a gente vai trazendo à memória essas experiências que um dia foi do salmista, que também se torna a nossa experiência no cotidiano. E aplicando os salmos à nossa vida, nós vamos permitindo então que a palavra do nosso Deus habite ricamente em nós. A lição de segunda-feira: confiança em tempos de dificuldade. Em momentos de desespero e sofrimento, surge a pergunta: o que o Senhor está fazendo? Quantas vezes nós já não nos perguntamos dessa maneira? Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? O Senhor não está vendo isso, Senhor? Nos perguntamos, porque a experiência do salmista, como a lição vem falando, pode ser a minha e a sua experiência também. E é dito aqui o seguinte: porque ele permitiu que essas coisas acontecessem comigo? A gente se pergunta. Os salmistas passaram por ocasiões semelhantes e, por inspiração divina, registraram suas experiências para nos ensinar. Porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Eles registraram as suas experiências para nos deixar de exemplo. Que eles também sofreram as coisas que nós sofremos. Passaram pelas angústias que nós passamos. E eu faço uma pergunta para nós, reflexiva. O que temos deixado registrado nesses momentos de desespero e dor na nossa vida? Se deixássemos um registro, alguém encontrasse para ler, o que eles iriam ler? O Salmo 44, ele começa dizendo assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos,
o que nossos pais nos têm contado sobre o que outrora fizestes em seus dias. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos os pés. Agora, porém, tu nos lançaste fora, nos expuseste à vergonha e já não sais com os nossos exércitos. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua longanimidade. Esse texto ele é relevante para os crentes de hoje? Sim, sim. Porque os filhos de Corá são os escritores deste salmo. Eles estavam vivendo dias de sofrimento, como muitas vezes nós também estamos vivendo. E diante disso, eles oravam com ousadia, pois eles se lembravam das obras que o Senhor havia feito no passado, na vida dos seus antepassados, melhor dizendo. Do que Deus tinha operado em favor deles. Eles também lembravam da sua fidelidade a Deus. Senhor, nós estamos sendo fiéis a Ti. E por que este sofrimento? E eles também clamavam para que Deus despertasse, para que Deus acordasse, para que Deus se levantasse em favor deles. E é interessante aqui que neste salmo a gente aprende várias lições. A primeira é que, ainda que pensemos que Deus nos trata injustamente quando o sofrimento nos atinge, não consideramos apropriado expressar isso na adoração pública ou na oração particular. O que o texto quer nos dizer? É que nós devemos expressar os nossos sofrimentos, as nossas dores na oração a Deus. Estamos passando por um problema? Vamos conversar com Deus e colocar todo esse problema. Falar abertamente do problema para Deus. Não fingir. Vai para a presença de Deus com o problema e chega diante de Deus, começa a conversar outras coisas, ignorando o que está passando. Não é assim. A lição vem dizendo para a gente expressar abertamente. Sabe o que acontece quando nós deixamos de expressar honesta e abertamente os nossos sentimentos e pontos de vista diante de Deus em oração? Acontece que muitas vezes nos faz perder o propósito da adoração. Às vezes nós nos tornamos falsos adoradores, hipócritas, porque estamos sentindo algo e não expressamos para Deus. Deus quer de nós sinceridade de coração, que a gente coloque: Senhor, hoje eu estou passando por esse motivo, por essa situação. Fale o nome para Deus. Ele quer ouvir o nome. Está com raiva? Fale que está com raiva. Está sentindo uma dor, algo? Não finja para Deus, fale a verdade. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que quando nós não expressamos para Deus os nossos sentimentos corretamente, nós nos tornamos escravos das nossas emoções. O nosso coração pode estar magoado com alguém, nós podemos estar com raiva de alguém, nós podemos estar triste. São emoções inerentes ao ser humano. E que na hora de orarmos, nós precisamos conversar com Deus abertamente sobre elas, com sinceridade, porque Deus sabe o que vai no nosso coração, mas Deus quer que nós falemos, que nós confessemos, para que Ele haja e para que nós tenhamos paz. Outro aprendizado aqui que nós tiramos é que quando nós não contamos para Deus abertamente aquilo que vai em nossa alma, nós demonstramos falta de confiança ao nos aproximarmos de Deus. É como se Deus não fosse merecedor da nossa confiança, digno de confiança. Orar com os salmos nos dá certeza de que quando oramos e adoramos, não precisamos censurar ou negar a nossa experiência. Quando a gente ora com os salmos, por exemplo aqui, né? Agora, porém, tu nos lançaste fora, nos expusestes à vergonha. Ele está contando como ele estava se sentindo. E muitas vezes nós nos sentimos assim. Então, isso nos dá a garantia de que Deus não vai nos censurar, não vai negar nossas emoções, os nossos sentimentos. Ele quer que nós expressemos. E orar com base nos salmos nos ajuda a experimentar liberdade de expressão na oração. Então, nós vimos aqui
que é importante a gente expressar as nossas emoções, nossos sentimentos diante do Deus do universo que está esperando a nossa ida até o seu trono de graça, contar, falar, chorar, gritar diante dele, e ele nos ouve. Ele quer que nós expressemos aquilo que vai dentro de nós. E quando Deus, o Salmo termina aqui sem uma resposta clara da parte do Senhor. Porque o salmista diz assim: levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Não continua dizendo se Deus se levantou para atendê-lo naquele momento. A gente tem que saber esperar em Deus. O silêncio dele é um lembrete de que muitas vezes nesta vida transitória nem sempre obteremos do céu a resposta que nós desejamos. Mas não devemos permitir que o desânimo nos domine ou nos faça naufragar na fé. Não é porque Deus não se levantou para te socorrer naquele momento que você vai perder sua fé, vai naufragar na sua fé espiritual. Outro salmo que nós vamos agora estar falando é o Salmo 22. Um salmo de desespero. Por que um salmo de desespero? Salmo 22 começa dizendo assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Quantas vezes nós não já nos sentimos desamparados? Com essa mesma sensação, não é verdade? Está aqui na Bíblia. Alguém expressou esse sentimento, alguém sentiu o que muitas vezes eu e você sentimos. O que podemos aprender com este salmo, com o Salmo 22? É que, além da dor, além da solidão, além do sofrimento, Deus está presente, Deus está lá. Deus está atento, aguardando do crente manifestação de fé e confiança nele, independente das circunstâncias. Este salmo foi escrito pelo rei Davi. E Davi, provavelmente, ele estava sendo perseguido por Saul ou durante os sofrimentos também decorrentes da rebelião do seu filho Absalão. Talvez você esteja passando por um momento semelhante ao que Davi passou. E vai encontrar neste salmo o convite para manter sua fé e confiança em Deus. Amém? Foi mostrado no livro Testemunho para a Igreja, tem uma citação que diz assim: foi mostrado a servo do Senhor que o poder de Satanás é exercido especialmente sobre o povo de Deus e de maneira traiçoeira. Nós somos perseguidos. Lembra do início da lição que eu falei, que nós vivemos no contexto do grande conflito, perseguição por cima de perseguição? Isaías 53, verso 3, apresenta Jesus como um homem de dores e familiarizado com as tristezas. Jesus também sofreu. Um sofrimento que não podemos medir. Atos dos Apóstolos, página 225, se referindo ao Salmo 22, diz que por intermédio do salmista, Cristo havia predito o tratamento que ele receberia dos homens. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus proferiu essas palavras ali na cruz, naquela fatídica sexta-feira de sua morte. Ele orou usando as palavras de Salmos 22:1 com lágrimas nos olhos. Deus meu, por que me desamparastes? Você já se sentiu desamparado? Eu já, muitas vezes. Não, mas vamos nos apropriar das palavras deste salmo e expressar nossos sentimentos a Deus. Sejamos submissos como Jesus. Que seja feito a vontade do Pai. Confiemos e tenhamos fé. Sabe em quê? Na vitória. Se apodere das promessas de Deus e espere pelo livramento no tempo de Deus. O tempo de espera pode ser longo. O justo viverá pela fé, pela sua fé. Tenhamos esperança. Desenvolva a sua fé com Deus, para que diante do desespero, Deus meu, por que me desamparas, por que me desamparastes, você possa sobreviver com a sua fé desenvolvida em Deus. Transforme o lamento em louvor. Eu vejo os milagres acontecendo pela fé. Pense assim. Transforme o lamento em louvor. Transforme o lamento em louvor. E a lição de terça-feira
aliás, de quarta-feira, baseada no Salmo 13, tem por tema do desespero à esperança. O Salmo 13, ele começa assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando, Senhor? Não é isso? Até quando eu vou passar por essa situação? Até quando eu vou sofrer tudo isso? Até quando, Senhor? Se não está vendo, o Senhor virou o rosto para mim? Lembre-se que as experiências que os salmistas passaram, muitas vezes são a minha e a sua experiência. Aqui é dito para nós que no processo de espera, nós vamos aprender aqui algumas preciosas lições desse Salmo 13. Que nós não devemos nos concentrar em nós mesmos e em nossos problemas ao orar. Ao orar, lembre-se que tem muitas pessoas passando por situações semelhantes à minha e à sua. Vamos orar por todo, pelas pessoas que nos pedem oração, pelos pedidos que chegam até nós, orar pela sociedade, orar pelos líderes das nações, os líderes políticos. Vamos tirar o foco da oração da nossa pessoa, dos nossos problemas. E vamos também, nesse processo de oração, escolher também confiar no poder de Deus. No processo de espera, nós precisamos escolher confiar em Deus. E também uma outra lição que nós aprendemos é que a salvação que Deus oferece, nós devemos experimentar a salvação que Deus nos oferece. Deixar o medo de lado e experimentar a salvação. Experimentar a mudança do lamento para o louvor. E ao orar com os salmos, nós devemos agir da maneira requerida pelo salmo. Nós precisamos confiar em nosso Deus. E nós precisamos permitir que a palavra de Deus nos molde de acordo com a vontade divina e nos una a Cristo. Qual dos dois estados de espírito nós vemos nesse Salmo 13? Que decisão trouxe a mudança radical da perspectiva do salmista? Quando ele começou aqui, até quando? Até quando? Aí ele termina assim: No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Os últimos versos do Salmo. Ele começa perguntando, se lamentando e termina o Salmo louvando. Muitas vezes em nossas orações são assim também. Nós começamos chorando e no final o nosso coração está em paz, quieto, alegre, porque Deus colocou em nossa mente as suas promessas, o cumprimento das suas promessas, e nelas nós devemos descansar. Este salmo aqui retrata um contexto de desespero e esperança, de lamento e confiança. O salmo termina com o salmista tomando a decisão de confiar no Senhor. Eu achei isso maravilhoso. Nós precisamos tomar a decisão pessoal de confiar no Senhor. Não importa o tempo de espera, confie. Ao esperar, pode parecer que exaustivo. Às vezes essa espera pode parecer exaustiva, mas confie. Enquanto nós esperamos, fixemos os olhos em Deus. Tiremos os olhos dos problemas e coloquemos os nossos olhos em Deus, naquele que pode todas as coisas, naquele que não está surdo para nos ouvir, naquele que tem as promessas reservadas para aqueles que com confiança chegam-se até o seu trono de graça. Vamos, nesse tempo de espera, confiar no Senhor. E por último, o Salmo 60, na quinta-feira, e a lição vem como restaura-nos novamente. Salmo 60, ele começa dizendo o seguinte: Ó Deus,
Tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado. Ó, restabelece-nos. Restabelece-nos. Davi escreveu este salmo quando Israel lutava contra inimigos poderosos. Apesar da terrível oposição, Davi expressou fé. É o que nós precisamos. Diante de qualquer situação, por mais terrível e tenebrosa que pareça, expressemos fé. Em que ocasiões este salmo seria uma oração adequada? A pergunta nos faz. Em nosso cotidiano, diante dos problemas reais que enfrentamos. Os salmos de lamento são benéficos em momentos alegres? Sim, porque nos torna conscientes de que o sofrimento faz parte da vida humana e nos ensina a ter compaixão com os que sofrem. Ao mesmo tempo que o sofrimento faz parte da nossa vida, o Salmo vem nos dizendo também, vem nos ensinando também que devemos ter compaixão com os que sofrem. Os salmos de lamento são entendidos como orações de pessoas que passavam por tempos difíceis, seja no aspecto físico, psicológico ou espiritual, ou todos eles. Conhecemos pessoas que estão psicologicamente afetadas nesse grande conflito. Pessoas fisicamente afetadas nesse grande conflito. Pessoas espiritualmente afetadas neste grande conflito. Nós precisamos ter consciência de que não só nós sofremos, mas outras pessoas ao nosso redor também sofrem. E para finalizar a lição, nós aprendemos da leitura destes salmos, desses 4 salmos, nos ensina o seguinte, que em tempo de tribulação nós devemos orar. Aprendemos as necessidades que temos de expressar com toda sinceridade nossos problemas, as nossas falhas e desânimos ao Senhor em oração. Com segurança nós podemos levar nossas queixas e tristezas ao Criador, agindo com fé e confiando que nossas orações serão ouvidas. Elas podem demorar. Até quando, Senhor? Podemos não saber. Mas enquanto esperamos que nós mantenhamos a expressão de fé e um louvor de gratidão no nosso coração, confiando que o Senhor, que esteve com estes homens em suas situações de lamento e dor, com estes salmistas que escreveram as suas experiências para nos ajudar, Deus também estará comigo e com você. Que o Senhor nos abençoe.